módulo gerenciamento de projetos do ERP V1. Bem, primeiramente a respeito do gerenciamento de projetos, é importante ressaltar que ele está representando uma parte do software para a fabricação, para as empresas que atuam com o método de fabricação ETO. ETO é uma sigla inglesa que significa Engenharia por Ordem, ou seja, Engineer to Order. Essa engenharia por ordem nada mais é do que cada pedido ou cada execução de projeto na empresa trata-se de um novo projeto ou uma engenharia diferente. Então, nosso gerenciamento de projetos é exatamente esse que representa o ETO, Engenharia por Ordem. Dentro do módulo nós temos a área de cadastros, com os cadastros diversos, onde vou estar inserindo as operações, que são as tarefas, as etapas para a execução do projeto em si, os cargos, que seriam totalmente vinculados também às funções e aos recursos, que são os profissionais, e com isso já faço um vínculo entre os usuários cadastrados no sistema, a função, o cargo, para poder também ter na questão de apontamento de horas um custo de hora por funcionário. Planejador, ferramentas, que são campos também que vão ser utilizados na inserção das ordens de serviço para o gerenciamento de projetos. Inicialmente, toda a etapa do gerenciamento do projeto vai ser gerada a partir de uma aprovação de pedido, ou seja, quando a empresa cliente aprova o pedido, é aí que a parte do PCP, o planejamento de produção, vai entrar em cena para estar gerando as ordens de serviço. No exemplo que irei fazer, estarei gerando uma nova ordem de serviço, colocando aqui como planejador, e vou colocar aqui a fabricação do suporte metálico. Essa fabricação do suporte metálico pode ou não estar vindo da demanda de um pedido. Se eu carregar o pedido pendente, já trará também aqui com ele os clientes ou o cliente pertinente a esse pedido. Em relação a itens, estarei inserindo então aqui o item para esta ordem de serviço suporte metálico. Vou inserir a quantidade 50 peças. Fazendo a inserção de um item, ou se este item já viesse demandado de um pedido, já traria consigo os itens de reserva, que nesse caso são os itens que fazem parte da lista técnica do suporte metálico. O suporte dobrado, parafuso, porca, arruela, anel de borracha. Esses itens podem ou não ser itens de compra. No caso do parafuso, porca, arruela e anel, tratam-se de itens de compra. E no caso do suporte dobrado, subentende-se que esse item manufaturado também já está pronto para que seja feita então a fabricação do suporte metálico ou a montagem do suporte metálico. Dentro do próprio item suporte dobrado, eu posso estar modificando a quantidade reservada, a quantidade atendida e a data de reserva. Por que desse campo e a reserva de estoque? A partir do momento que eu liberar a ordem de serviço, lá no almoxarifado ou no controle de estoque, já estará sendo visualizada a questão de reserva de itens para a fabricação do suporte metálico. Tenho aqui a narrativa que eu inseri, o tipo, uma ordem de serviço interna, externa, ambas ou um retrabalho. Nesse caso vou colocar aqui como interna. O status vai mudando automaticamente, a data de emissão, início, término e a prioridade para esta ordem de serviço. Dentro ainda
do item ou dos itens da ordem de serviço eu posso já estar inserindo operações para execução. Vou colocar aqui primeira como preparação, almoxarifado, o tempo máquina, tempo de preparo, número de homens e o tempo homem. Uma segunda operação e posso estar vinculando as antecessoras para ter um sequenciamento de operações. Inserir 3 operações ao item suporte metálico. Vou salvar aqui as alterações e na sequência então salvar a ordem de serviço. Ficou salva como sendo a ordem de serviço número 7 e na sequência estarei gerando então o projeto onde eu poderia estar tratando então como, num âmbito geral, um agrupamento de ordens de serviço para o controle de toda a execução do projeto. Ou seja, dentro de um novo projeto eu posso estar inserindo várias ordens de serviço para um mesmo cliente ou para vários clientes e estar acompanhando então o andamento da produção, o andamento destas ordens de serviço. Inserir aqui o gerente de projeto, que seria o coordenador de produção. E para inserir uma ordem de serviço, fazer o vínculo a um projeto, aquela determinada ordem terá então que estar obrigatoriamente liberada e a partir desse momento, como eu comentei anteriormente, os itens que pertencem à lista técnica já entrariam em reserva de estoque. Vou buscar então a ordem de serviço número 7. A partir desse momento, incluir ela ao projeto. Se tivesse já com o cliente e com outros recursos, já estariam carregados aqui no projeto também. Em relação a marcos, que são, na verdade, pontos importantes no decorrer do projeto. E as tarefas pertinentes àquela ordem de serviço já são pré-carregadas aqui também. Em relação às tarefas, nesse momento então eu posso estar vinculando os funcionários que estariam trabalhando dentro dessas tarefas. No caso, como eu habilitei apenas um recurso vinculado ao projeto, estou inserindo todas as tarefas ao meu próprio recurso. Feito o vínculo das tarefas com os recursos, posteriormente poderemos então visualizar a previsão de custos para a execução desse projeto. Na aba despesas, seria o campo destinado à inserção de despesas adicionais, uma despesa também, por exemplo, se fosse o caso de um projeto externo, de uma hospedagem, de um deslocamento. Vou colocar aqui como exemplo apenas o deslocamento. Quantidade 1, valor unitário de R$200.
documentos, onde eu posso estar inserindo documentos da minha biblioteca GED vinculados a esse projeto. Então, eu vou buscar, ele já irá buscar então dentro das bibliotecas que eu tenho no GED, está filtrando aqui então por suporte e inserir esse desenho ao projeto. Suporte dobrado. Follow-up é o campo destinado às ocorrências no decorrer do projeto. E a última aba, a linha do tempo, trata justamente do período de execução do projeto, desde o início das ordens de serviço até o seu término. Quando o cursor do mouse está sobre os campos aqui da linha do tempo, nós podemos observar os tooltips, quais são as tarefas, a previsão de término e a duração de cada uma delas. Voltando à aba geral, podemos visualizar graficamente aqui o percentual de execução do projeto, sendo que nessa aba geral também um campo muito importante, o valor comercial previsto, realizado, interno previsto e interno realizado. Esses 4 campos aqui são basicamente os campos onde poderemos visualizar as informações em relação à execução e ao custo do projeto, ou seja, o que foi previsto versus o que foi realizado. O comercial previsto é pré-carregado do pedido. Comercial realizado trata-se do realizado após a execução de todo o projeto. Interno previsto é baseado no custo de horas dos funcionários e também de matérias-primas. E o interno realizado é calculado após a execução das tarefas, feitos os apontamentos de horas. Nesse momento eu posso então calcular os custos, lembrando que se eu não tiver todos os itens cadastrados no estoque com valores atualizados, o software irá gerar aqui algumas ocorrências para que eu pudesse então estar corrigindo algumas críticas. E aqui então os valores previstos e realizados. E agora vou salvar o projeto. Bem, após ter salvo o projeto, os apontamentos de hora na produção poderiam ser feitos de algumas maneiras diferentes. A primeira delas, por exemplo, se trataria do apontamento de horas feito a partir da tela de consultas, tarefas, onde cada recurso, cada funcionário poderia estar consultando as tarefas que teria disponível para execução, conforme o projeto e conforme a ordem de serviço. Então, consultando aqui as minhas ordens de serviço, a partir do momento que eu consulto na ordem de serviço, tenho aqui liberado o botão para dar início então à execução desta tarefa de montagem. A partir do momento que um funcionário dá o início a uma tarefa, o gestor ou coordenador de produção poderia acompanhar em tarefas em andamento a execução de quaisquer tarefas por quaisquer recursos da empresa, podendo assim visualizar o tempo decorrido em relação ao que foi previsto para aquela determinada tarefa, como vocês podem observar. Cada botão dessa tela de consulta tarefas possui um tooltip sinalizando o que cada um representa. Vou concluir essa tarefa, colocar aqui uma descrição e um tempo de execução. A segunda opção seria justamente fazer a impressão das ordens de serviço, enviando-as para a produção e posteriormente um funcionário, um recurso estaria fazendo
a entrada dessas horas apontadas lá na produção na tela do apontamento de tarefas. Então, para cada funcionário, colocaria a data do apontamento, início e fim, e um total de horas seria exibido no sistema. Isso para um controle posterior em relatórios e gráficos. Então, visualizando agora a ordem de serviço como ficaria impressa, inclusive imprimindo com o código de barras das operações e informações dos itens. Esse seria o modelo formato da ordem de serviço, com o código da ordem e também para cada tarefa. Logo abaixo poderíamos visualizar perfeitamente os itens que fazem parte da lista técnica do item a ser fabricado, com a questão das reservas e solicitações de compra também, quando necessário. Aí bastaria o operador colocar o início e fim e a assinatura e posteriormente a entrada no ERP View One. E por fim, o relatório da análise de projetos, onde é possível visualizar então, em relação a todo o projeto, o que foi previsto e executado em relação a custos. Aqui podemos visualizar então a fabricação da intersecção cilindro-cone, com as tarefas que foram inseridas nas ordens de serviço, o que foi previsto e realizado em relação a horas e valores. Com o que foi previsto e realizado, é possível observar em relação aos itens de reserva, o custo também, se esses tiverem custo em estoque, e aqueles 4 campos que aparecem na tela do projeto voltam aqui ao relatório com o valor previsto e realizado sendo exibidos, e também em relação ao percentual de horas, quando finalizado o projeto, será possível também visualizar o percentual de horas de diferença em relação ao previsto e realizado. Ainda em relação às informações de saída do gerenciamento de projetos, nós poderíamos visualizar em consultas os gráficos de execução dos projetos. Então, na consulta situação projetos, estarei verificando aqui todos os projetos e nós podemos visualizar em barras ou no formato de gráfico de pizza a questão de tarefas em execução, pendentes, encerradas e iniciadas, e também aqui em relação a prazo, gráfico de barras ou a pizza das tarefas atrasadas ou das tarefas em dia, em relação ao prazo. E na segunda aba, em relação a ameaças, tarefas por recurso. Aqui nós podemos visualizar, por exemplo, a quantidade de horas alocadas para cada funcionário. Isso aqui é importante para que possa haver um controle também direcionando as tarefas para cada funcionário. Por exemplo, nesse gráfico de tarefas pendentes, encerradas, iniciadas ou em execução, com um clique duplo, eu consigo visualizar quais são as tarefas e projetos pertinentes a estas informações do gráfico, e consigo também visualizar o que já foi, por exemplo, executado de cada tarefa, o que foi previsto e o que já foi executado.